Boa noite, professor. Vou dar início na minha apresentação sobre revestimentos. Meu nome é Ive Thiago Vasconcelos, estive presente em toda a disciplina. Infelizmente, internet, com toda a situação, né, de aula online atrapalhou um pouquinho, tivemos vários imprevistos, mas foi uma disciplina muito proveitosa. E vou lhe pedir perdão caso em algum momento eu tenha dificuldade com alguma palavra, porque eu estou sem o óculos e está refletindo e está me incomodando um pouquinho. Mas bora lá, bora iniciar. E meus slides estão em PDF, então vou passar de cima para baixo. Os revestimentos são itens de grande relevância na construção civil que surgiram há milênios e ainda hoje têm protagonismo nas edificações. Então, o que nós entendemos, o que nós estudamos, o que nós vivenciamos hoje na arquitetura e na construção civil é que os revestimentos eles têm uma função essencial para, às vezes, impactam diretamente na estrutura, mas principalmente para todo o conceito e toda a ambientação daquele espaço. Então eu posso ter um ambiente, uma caixa, e dentro dessa caixa, embora usar essa alegoria da caixa, dentro de um cubo, eu fazer diversos momentos, diversos usos, diversas utilidades e conseguir definir isso através dos revestimentos, através das pinturas, através das texturas, através dos revestimentos em si, se for uma cerâmica, ou madeira, ou um gesso, e assim vai. Contexto histórico. Falar um pouquinho da madeira, da cerâmica e do gesso. Estima-se que a madeira venha sendo utilizada desde a pré-história. É um dos revestimentos mais antigos, certo? Não é esse, a madeira não tem uso específico para revestimento, mas ela é bem versátil. E como nós temos uma variedade muito grande de vários tipos de madeira, nós podemos nos apropriar dessa variedade que a natureza nos dá. Cerâmica, estima-se que seu uso desde o século 2000, 25.000 a.C., perdão, com o princípio de seu uso pelos árabes, e este material milenar difundiu-se pelo mundo. Cerâmica também é muito utilizada, principalmente aqui no norte, nós temos o costume de usar bastante. Nordeste, por exemplo, eu já morei um tempinho lá, a gente tinha o costume de utilizar muito em apartamento, não cerâmica, mas apartamento até médio padrão, muito a madeira mesmo. É um costume muito grande. Ou revestimento cerâmico imitando de alguma forma a madeira. Taco de madeira, né? E o gesso, que estima-se que foi utilizado a partir de 7.500 a.C., em que os povos que habitavam a localidade, que hoje é chamada de Jordânia, já faziam uso do gesso como revestimento para as paredes de suas residências. Claro, não era o mesmo tratamento especializado que hoje, mas desde então já havia se estimado que já existia algum estudo, alguma utilização lá atrás. A tecnologia de utilização de revestimentos se confunde à história da própria civilização e em sua gama de variedades, a cronologia do ponto de partida para as suas utilizações diferem entre si. Abordaremos 3 tecnologias de revestimento: a madeira, cerâmica e o gesso. Não só nesse slide eu vou ficar sempre enfatizando esses três revestimentos. Falando um pouquinho mais sobre a madeira, aqui no norte tem uma importância muito grande, não só como revestimento, mas como estrutura. E sempre que a arquitetura nortista projeta pensando na própria história, tem a identidade visual atrelada à madeira. Histórico, é natural, existem muitas casas em regiões ribeirinhas. Amanhã mesmo eu vou visitar o Bailique novamente, eu gosto muito do Bailique, e lá até hoje o que predomina são as casas de madeira.
são as estruturas de madeira. Está sendo construída uma UBS lá, e essa UBS, toda a base dela, todos os pilotis são em madeira. Inclusive os revestimentos são amadeirados, enfim. É muito interessante como a madeira ela é muito importante para a nossa história e continua importante para esse contexto. Cerâmica e gesso não ficam muito atrás, mas são coisas que são muito utilizadas na arquitetura contemporânea hoje. E só que eu acho que dá para ver que eu tenho uma paixão especial pela madeira. Materiais necessários para a aplicação: serra circular, serrote, furadeira, esquadro, parafusadeira, martelo e aplicação. E eu vou falar um pouquinho da aplicação de revestimento de madeira. As ferramentas todas, elas ao serem utilizadas, elas precisam de serem utilizadas junto a outros EPIs, equipamentos de proteção individual. Por quê? Exemplo, a serra circular, eu já tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com a serra circular, quando eu trabalhava com móveis planejados, e é necessário ter um cuidado um zelo muito grande, porque de fato, cada serra é específica para algum tipo para o tipo de corte, né, para algum tipo o tipo do revestimento, mas não só isso. Elas, dependendo das serras, as que são mais vistas no mercado, elas não têm nenhum mecanismo de proteção, de travamento, então você tem que ter todo o cuidado do mundo para não ter algum membro prejudicado, decepado por causa dessa ferramenta. Mas é uma das mais eficientes com madeira, enfim, a ferramenta, a serra circular, varia conforme cada tipo de revestimento e tem essa diferenciação. Furadeira não fica muito atrás, nós utilizamos muito para aplicação de vários dos materiais. Parafusadeira também é um uso muito parecido à furadeira. O serrote, o esquadro e o martelo. O martelo e o esquadro, eles são ferramentas mais básicas, de mais simples utilização. O martelo também tem que ter esse cuidado de usar, sempre talvez usar com uma luva, que seja especial para esse tipo de uso, para caso você esteja martelando alguma coisa, não bater no próprio dedo. Todo cuidado é pouco, na utilização de cada um dessas ferramentas, principalmente na estruturação, no corte do revestimento. Materiais necessários para a aplicação de revestimento cerâmico: desempenadeira, espátula dentada, martelo de borracha, argamassa colante. Eu vou colocar o óculos mesmo porque tá me atrapalhando um pouquinho, ficar assim, me incomoda. Esses materiais, eles são um pouquinho mais, eles são mais seguros, de fato. Não tem aquele risco todo que os outros que eu citei anteriormente apresentam, mas todos os quatro precisam de um conhecimento prévio para serem bem utilizados, senão não terão sua eficiência completa. Perdão, houve um imprevisto aqui, mas já retomo a apresentação. Materiais necessários para aplicação de gesso 3D. Gesso cola, espátula, dos materiais básicos. Claro, não dispensar o uso de EPIs e prévio conhecimento para aplicação. Passo a passo, aplicação de revestimento de madeira. Há várias formas de se aplicar revestimento de madeira. Abaixo são representadas 3 maneiras: a aplicação com cola, a aplicação com parafusos e cavilhas, a aplicação com barrote. Cada aplicação vai depender primordialmente, vai depender de onde será aplicado, do local onde vai ser aplicado e da capacidade estrutural daquele local. Se aplicado em cimento, se aplicado em laje, se aplicado em qualquer outra superfície, é necessário avaliar onde será aplicado para estabelecer o melhor tipo de aplicação e também o tipo de madeira que será aplicada.
Aplicação de revestimento cerâmico. Estabelecendo o passo a passo. Nesse passo a passo que eu coloquei, dá para verificar a utilização da espátula, do martelo, perdão, eu acabei esquecendo o nome do martelo de borracha, né? E a aplicação em si. A aplicação dos gessos 3D, geralmente nós aplicamos
Perdão pelo segundo imprevisto. Voltando. Geralmente nós aplicamos o gesso através do estabelecimento de uma cola, que tem um processo de produção da cola específica, e após esse processo nós realizamos essa aplicação. Sobre patologias, nós temos, eu apresento duas situações, que é o destacamento, acomete principalmente revestimentos cerâmicos, e bolor, acomete revestimento de madeira e gesso. Num estágio que eu já participei da Prefeitura de Macapá, eu posso exemplificar essas duas situações que ocorreram em obras mal executadas. O destacamento, eu já verifiquei numa obra que foi inacabada, que está sendo terminada agora, só agora, isso foi há um ano, e a obra da Clínica do Bioparque, que ainda não foi entregue. E lá a empresa tentou economizar, deixando de executar uns revestimentos argamassados. E nessa inexecução, claro, por hora, no momento que foi recebida a obra, não foi notado isso, o fiscal foi ausente, algo assim, mas na época que eu estagiei, o revestimento estava todo caindo em placas, todo revestimento cerâmico, caindo em placas porque não foi executado um dos revestimentos argamassados. E o bolor também já me deu uma tristeza, porque eu já vi isso acontecer em uma UBS, na UBS São Pedro, se não me engano, esse é o nome, na Jovinos, no ar, em que na laje houve essa situação no bolor, provavelmente por tubulação hidráulica quebrada, por infiltração, e aí toda a laje está comprometida nessa UBS. São dois exemplos práticos, né, do que costuma acontecer. Custo versus investimento. O acréscimo de um novo elemento ao projeto de modificação certamente tem impacto no orçamento da mesma. No entanto, deve-se levar em consideração o quanto este elemento pode agregar valor de mercado na edificação após sua conclusão, a diferença de custos de materiais norteando as escolhas de projeto e o impacto de até 40% na valorização da edificação. O melhor exemplo de exemplificar esse impacto dos investimentos nas edificações é que aqui no norte nós ainda temos muitos terrenos, muitas casas sendo construídas, mas quando nós olhamos um pouquinho mais afora, no Nordeste, talvez no Nordeste ainda tenha muito terreno disponível, muita casa sendo feita, mas Sudeste, Centro-Oeste, em que nós não temos tanta disponibilidade no centro da cidade, geralmente são grandes empresas pegando grandes obras e fazendo construções de prédios, de edifícios grandes. O que acontece? O cliente costuma comprar o apartamento, no caso, independente do tipo de apartamento, costuma comprar o apartamento, que ele já tem uma planta pré-estabelecida com investimentos básicos, aquela cerâmica branca, ou a laje, ou forro de gesso liso, um revestimento talvez de madeira, aquele taco de madeira mais simples, e o cliente costuma pegar aquele apartamento e contratar um engenheiro, um arquiteto de interiores para redesenhar, e um engenheiro para redesenhar todo o projeto de interiores. E esses projetos, como as paredes, o estrutural dessas construções, as paredes costumam ser estruturais, são poucas as paredes que não são, se costuma trabalhar muito um jogo de revestimentos, com gesso, com madeira e com cerâmica, principalmente. Os diversos tipos de cerâmica. É muito comum a presença de arquitetos de interiores, especificamente para trabalhar com revestimentos, com cores, com pintura, enfim, com móveis planejados, mas sempre variando nos revestimentos para trazer uma identidade própria nos imóveis que são concluídos, padronizados num prédio de N andares. E o uso dos revestimentos pode ser uma escolha que agrega valor
agrega bastante valor, tanto financeiro quanto estético, a uma construção. Este material é empregado de maneira correta, traz beleza e comodidade de forma harmônica ao conjunto. Os revestimentos, para concluir o meu posicionamento sobre revestimentos, eles, como eu falei no começo, lá no começo, eles impactam totalmente na sensação daquele ambiente. Então, eu estou aqui, eu posso identificar aquele ambiente como mais luxuoso, mais simples, mais detalhado, enfim, conforme o uso dos materiais na estrutura. A estrutura pode ser a mesma para N apartamentos, N ambientes, mas conforme o uso diferenciado dos revestimentos, e ressalto o uso da madeira, da cerâmica e do gesso, conforme o uso especificado de cada um, especializado de cada um, nós podemos ter sensações diferentes para o mesmo ambiente. Ele se tornar um escritório, ele tem identidade de escritório, tem identidade, o mesmo ambiente tem identidade de casa, tem identidade de hospital, tem identidade educacional, e assim nós podemos fazer essas identidades só variando revestimentos. Professor, finalizando a apresentação, peço perdão, eu tentei não fazer cortes, eu tive que cortar 2 vezes porque eu não estou só, então eu tive um imprevisto aqui. Tive que cortar também a apresentação para colocar meus óculos, me atrapalhou um pouquinho. Agradeço muito a disciplina, aprendi muito, apesar dos contratempos do ensino à distância. Peço perdão por alguma situação na apresentação e agradeço muito por tudo, tá bom? Agradeço por tudo.